Cerca de 1.000 pessoas que compraram pacotes de viagem até para abril do ano que vem podem ser prejudicadas com a quebra de mais uma agência de turismo no Rio de Janeiro. A Shangri-La é a segunda empresa que fecha as portas em menos de um mês. No início desse mês de dezembro, a Tia Augusta, que é uma empresa paulista, muito conhecida por levar crianças e adolescentes para a Disney, também parou de funcionar. Vamos então conversar com Leonel Rossi, em São Paulo, que é o vice-presidente internacional da ABAV, que é a Associação Brasileira de Agências de Viagens. Senhor Leonel, boa noite, muito obrigada pela sua participação aqui na edição das 6. A primeira pergunta óbvia é: como fica a situação dessas pessoas que compraram pacotes de viagem previamente nessas empresas que faliram? Estamos tentando contornar com o apoio de outras operadoras de viagem, com o apoio da Associação Brasileira de Agências de Viagem. E pode ter certeza que grande parte desses 1.500 passageiros das duas empresas, eles serão alocados em novos voos. Em alguns casos o dinheiro será devolvido. Eu vou lembrar o seguinte: essa operadora, grande parte da venda delas é feita para agências de viagem. E as agências de viagem têm uma obrigatoriedade solidária conforme a lei do consumidor. E de um modo ou de outro, essas pessoas que iriam viajar, elas serão ressarcidas, ou numa próxima viagem, ou recebendo dinheiro de volta. Eu quero lembrar para vocês o seguinte, que nesse ano de 2012, as agências de viagem venderam quase 12 milhões de pacotes turísticos. Não será por causa de um problema, que é um problema grave, de 1.500 pessoas, mas o percentual é irrelevante quando você vende 11 milhões de pacotes. Não é irrelevante para aqueles 1.500 que estão tendo um problema. A associação, juntamente com outras operadoras turísticas, estão tentando resolver. E como eu digo, a maior parte desses pacotes da Shangri-La, da Tia Augusta, foram vendidas por outras agências de viagem que têm a responsabilidade solidária. E, de algum modo, será resolvido. Eu quero lembrar que, quando acontecem esses problemas, 95% dos casos são resolvidos sem necessidade de ir ao judiciário. A associação, juntamente com outros operadores, tentam resolver amigavelmente esses casos, que é muito triste, deixando pessoas que iriam viajar e possivelmente não viajem nesse momento. Agora, eu gostaria de perguntar ao senhor: o senhor diz que o percentual é pequeno diante de milhões de pacotes que foram vendidos, mas isso não cria uma insegurança, uma instabilidade, uma falta de credibilidade no consumidor? Porque a mim, por exemplo, já me assusta. A gente leva tanto tempo se programando para fazer uma viagem e, de repente, compra e fica sem? Isso cria uma falta de credibilidade. Sem dúvida, em parte, você tem razão. Mas eu quero lembrar para você o seguinte: quando você tem comércio e serviços, você acaba tendo, de vez em quando, alguns problemas. Eu vou lembrar para você a falência da Transbrasil, da VASP, da Varig, há 3 meses atrás, a Pluna. Quando essas empresas faliram, as agências de viagem responderam solidariamente. E a maior parte dos viajantes foram reembolsados. Vale lembrar também que, internacionalmente, muitas grandes empresas turísticas faliram. Empresas como Panam, Braniff, TWA, Sabena e outras também faliram. Isso faz parte do negócio. Então, como eu digo, quando você vende mais de 11 milhões de pacotes turísticos e você tem problema com 1.500 pacotes, percentualmente é irrelevante. Não é irrelevante, nós sabemos disso, para aqueles que iriam viajar. Para eles o problema é 100%. Mas, como eu digo, a associação e os agentes estão tentando resolver do melhor modo possível.
Doutor Leonel, mais uma pergunta. A gente sabe que a classe média está crescendo no Brasil, que as pessoas estão com mais dinheiro e exatamente estão direcionando esse dinheiro para consumo e para a diversão. Então, por isso mesmo, vende-se 11 milhões de pacotes de turismo. O brasileiro, graças a Deus, tem viajado mais, tem podido se divertir mais. Então, o que eu lhe pergunto é o seguinte: o que pode ter levado essas agências à falência? Quer dizer, num momento tão bom para o negócio do turismo? O negócio de turismo é um negócio um pouco complicado. Depende de valor de dólar, depende de fretamento de aviões. Então você fecha um pacote no início do ano, quando o dólar está a 1,65 e você não conseguiu fechar com a companhia aérea nesse valor, e quando você vai pagar o restante em setembro, outubro, e o dólar já foi para 2,10, é muito complicado. E também tem os casos de má administração. Nós sabemos que nesses dois casos não houve má-fé de espécie alguma, mas houve possivelmente má administração e problemas relevantes como a questão do dólar, a questão de fretamento, que aconteceram. Mas eu diria o seguinte: a população pode ficar tranquila, porque em relação a outros países, os problemas que acontecem com as agências de viagem no Brasil são extremamente favoráveis percentualmente. Então, eu volto a dizer, um problema de 1.500 pessoas viajando, que é importante para essas 1.500, mas quando você vende mais de 11 milhões de pacotes, eu diria que um número muito grande de visitantes e de viajantes estão satisfeitos. Muito obrigada, doutor Leonel Rossi, presidente da ABAV, pelas suas explicações. Vamos torcer, vice-presidente, desculpa, da ABAV, vamos torcer para que o ano de 2013 seja melhor, que tudo funcione melhor, que o brasileiro viaje muito e que a gente tenha condição de continuar acreditando nas empresas de turismo. Muito obrigada. Eu faço meus votos que isso aconteça. Obrigada.